mas ele está aqui como candidato a conselheiro titular pela Chapa 1. Boa noite, doutor Jean Carlos. Seja bem-vindo ao Repórter 98. Boa noite, sempre um prazer estar aqui na 98. Vamos lá, o senhor preside aqui, está à frente da Chapa 1, que tem como lema e como postura a defesa da medicina com ética e dignidade. Para mim, na minha ignorância, supra a minha ignorância, que para mim eu imaginar todos os médicos sempre travestidos de ética e dignidade. É preciso colocar o nome da chapa ética e dignidade. Quais são os diferenciais da Chapa 1, doutor Jean Carlos? Perfeito. A Chapa 1 tem esse lema. Primeiro, dizer que o Conselho Regional de Medicina, ele é uma autarquia fiscalizadora e reguladora da medicina. Certo. Então, é um órgão de proteção da sociedade contra os maus médicos, contra a má prática da medicina. E aí é contra isso que o Conselho atua para proteger a sociedade. Então, essa chapa, ela vem com a proposta de continuar o trabalho já desenvolvido há algum tempo à frente do Conselho Regional de Medicina, e estamos aí disputando, a cada 5 anos tem uma eleição, e estamos agora disputando essa eleição que vai ocorrer segunda e terça-feira próxima. O senhor é ligado à chapa da situação no momento, inclusive faz parte dela, né? Da composição? Sim, sou candidato a conselheiro titular da chapa da situação. Certo. E quais são, doutor Jean Carlos, boa noite, quais são, digamos assim, as principais plataformas, né, da Chapa 1? Porque a atual gestão do Conselho Regional de Medicina merece, né, continuar na gestão do Conselho? Sim. Nós temos aqui uma história única no Brasil. Só para vocês terem ideia, esse conselho, esse grupo que está lá agora foi o primeiro conselho a entrar com a ação de dano moral coletivo. Isso foi no ano 2014. O que é uma ação de dano moral coletivo, para que todos possam entender? É uma ação onde a gente pedia que o governo do estado indenizasse cada um dos seus cidadãos por não ter feito o mínimo necessário na saúde. E essa ação já era usada no direito do consumidor, já era usada no direito do trabalho, mas no direito civil foi a primeira vez. E para nossa alegria, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte acatou essa ação. E a governadora da época teria que indenizar cada um dos habitantes do Rio Grande do Norte. E o que aconteceu? Aí o governo foi para a audiência de conciliação e nós propusemos uma conciliação desde que o governo abrisse leitos de UTIs, 200 leitos de UTIs, em todo o Rio Grande do Norte. Então, essa ação, ela foi a mãe de outras ações que até hoje traz benefícios para o Rio Grande do Norte. Nós abrimos mais de 200 leitos de UTIs. Por exemplo, agora, recentemente, a questão do pé diabético. Para quem está nos ouvindo, o paciente com pé diabético, se ele não cuidar, ele vai para amputação. Então, nós temos aqui uma fila de pacientes e teríamos com certeza uma fila de amputados. Então, essa ação do Conselho também fez com que esses pacientes fossem atendidos e salvassem, não fossem para amputação. Então nós estamos... Carlos, agora, eu queria voltar a um ponto da sua primeira pergunta. O senhor falou que a atuação do Conselho é para fiscalização da atividade profissional dos médicos, né? E para combater aqueles que não são médicos ou que não deveriam estar mais na atividade e que estão exercendo ilegalmente a atividade. Nesse aspecto, o que o Conselho Regional de Medicina tem feito para combater os maus profissionais? Falando agora do que realmente é a essência, né? Da atividade, da existência do Conselho Regional de Medicina. Perfeito. Em múltiplos aspectos. A gente, primeiro, dependendo da gravidade digamos assim, da infração ética. Por exemplo, se for uma propaganda irregular, uma propaganda médica irregular, normalmente se chama o médico e propõe-se a ele fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta, e aí não é aberto o processo. Mas quando é um suposto erro médico ou um efeito adverso, é aberto um processo, vai ser ouvido as partes, um processo administrativo como outro qualquer, e ao final desse processo, se o médico for considerado culpado, ele pode ser apenado, inclusive com a cassação do exercício profissional. Hoje são quantos médicos no Rio Grande do Norte filiados ao Conselho? Nós temos hoje... Nós temos hoje algo em torno de 8 a 9 mil eleitores. Eu digo isso porque... Habilitados a votar. Nós estamos no CRM 15 mil e pouco, mas tem os médicos que já faleceram, tem aqueles que saíram do estado, foram para outro estado. A eleição, 8 mil. A eleição, como é que ela se dá? Ela é presencial, ela é eletrônica, como é o processo? Pela primeira vez, ela vai ser eletrônica, ela vai ser via internet. Então pode votar do celular, pode votar do computador, vai entrar com seus dados, vai receber um PIN no celular do médico ou no e-mail dele, ele escolhe onde ele quer receber, e com esse PIN ele consegue votar via internet. É facultativo o voto para os integrantes? Não, é obrigatório. É obrigatório? Todos os 8 mil médicos têm que votar? Tem que votar.
Sob pena de multa, se eles vão votar? Tem uma multa pecuniária, uma multa, digamos, um valor muito pequeno, mas tem uma multa. Simbólico, mas tem. São quantas chapas concorrendo, doutor Jean Carlos? Aqui no Rio Grande do Norte nós temos 2 chapas concorrendo a esse pleito da próxima semana. E para quem nos escuta nesse momento, o que é que sinteticamente a gente pode apresentar como uma diferença, o que no seu entendimento seja uma diferença aqui da sua chapa para a outra chapa adversária? Nós temos vários diferenciais. Primeiro, a experiência. Segundo, o nível as pessoas já têm experiência. Tem também o nível de qualificação. Não que a outra chapa não seja qualificada, não é isso. Estou dizendo pessoas que têm experiência em várias áreas da medicina. Nesse sentido que eu estou falando, em várias áreas de medicina, pessoas que têm um pensamento de vanguarda, de fazer coisas novas acontecerem. Então, esse é o diferencial em relação a outra chapa. Dentro desse conceito de vanguardismo, doutor Jean Carlos, o que o senhor poderia colocar como exemplo assim, de percepção de vanguardismo para a sociedade? Perfeito. Por exemplo, a questão da formação médica continuada. A gente acredita que o médico ele está sempre em formação. A medicina ela se renova, o conhecimento se renova muito rápido hoje. Então, precisa sempre estar se atualizando. Então, o conselho ele foi o primeiro conselho do Brasil a fazer uma formação médica continuada. Educação médica continuada é um curso oferecido aos finais de semana para os médicos do Rio Grande do Norte e tem contribuído muito, especialmente para aqueles colegas que trabalham no interior e que vêm aqui fazer uma reciclagem desses conhecimentos. Então, fomos os primeiros a fazer isso. Eu queria lhe perguntar, doutor Jean Carlos, sobre esse momento em que a gente está vendo aí dessa mudança no programa Mais Médicos, né? Inclusive o estado do Rio Grande do Norte recebeu aí dezenas de médicos que já começaram a atuar. O programa passou por uma mudança, né? Antes tinha aquela polêmica com a chegada dos médicos, com a vinda dos médicos cubanos que não passavam pela questão da revalidação do diploma. Como é que está esse cenário hoje com o início do novo programa e a chegada desses novos médicos? E como é que o Conselho vê esse novo formato, né, que está posto no programa? Ninguém pode ser contra um programa que leva médico onde não tem médico. O problema do programa Mais Médicos não é um problema de essência, é um problema de forma. Então ele, no passado e agora há também essa proposta, caso não seja preenchido com médicos brasileiros, trazer médicos formados no exterior, sejam brasileiros ou estrangeiros, sem revalidar o diploma. Ora, a Inglaterra, a Austrália, o Canadá, todos eles têm muitos médicos estrangeiros trabalhando lá, mas todos passaram por uma revalidação do diploma, porque é uma maneira de você aferir a qualificação do médico. A gente não pode oferecer médico com uma qualidade duvidosa para aquela população mais vulnerável, que é o que pode ocorrer no Brasil. E tem muitos problemas. Por exemplo, esses médicos eles não têm CRM, logo o CRM não pode atuar contra eles. Em caso de um suposto erro médico, o CRM não pode atuar. Não pode, porque eles não têm CRM, ele tem um registro no Ministério da Saúde. O que acontece? A justiça, muitas vezes, a justiça é acionada e esse médico estrangeiro, ele é levado de volta para o seu país e outro médico assume a posição e ele fica completamente sem nenhuma regulação, sem nenhuma fiscalização. Então, o problema do programa Mais Médico hoje é um problema de forma, não é de essência. E o governo insiste em dizer que não tem médicos no Brasil o suficiente, quando nós sabemos que tem e o problema é a má distribuição. Doutor Jean Carlos, em cima desse gancho aí, outra coisa que a sociedade, de uma maneira geral, percebe é um aumento crescente do número dos cursos de medicina Brasil afora. E que eu vejo uma parte defendendo, inclusive, que essas faculdades assim proliferaram de tal forma e colocam profissionais inadequados ou despreparados no exercício da medicina. O que a sua chapa, o que o senhor pensa quanto a isso e qual a avaliação que se pode se traçar contemplando esse problema, essa nova realidade de difusão de cursos de medicina? Esse é um grande problema. Nós temos no Brasil hoje mais de 320 faculdades de medicina. 320? Mais de 320. Aqui no RN o senhor tem esse dado? Exato? Que a memória pode me trair, mas eu acho que são 10 cursos de medicina no Rio Grande do Norte. É muita coisa. Como nosso. Então o que ocorre? Nós só quem tem mais escolas médicas é a Índia. O Brasil é o segundo país com mais escolas médicas. E, consequentemente, essas escolas, muitas delas, a maior parte é privada, muitas delas não têm infraestrutura, não tem hospital para campo de prática, não tem profissionais qualificados para professores e acaba colocando no mercado um profissional
mal incompleto, parcialmente preparado. Incompleto. Né? Comparar o Brasil com a Índia, vamos dizer, ainda tem 1 bilhão e 300 milhões de 1 bilhão e habitantes. 300 milhões. Não tem mais isso. Quase 3 vezes a nossa população. Chegou ao ponto que a ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Privadas, entrar com ação direta de constitucionalidade, a ADC 81, no STF, pedindo para que o STF bloqueasse. Por que acontecia? A Lei dos Mais Médicos, no seu artigo 3º, ela diz o seguinte: para abrir uma escola de medicina, você precisa ter um hospital, precisa ter professores. E aí os empresários iam na justiça e diziam: olha, esse artigo da lei é inconstitucional, porque ela fere a livre iniciativa econômica. E aí o juiz dava uma liminar e se abria escolas médicas aí à torto e à direita. Então agora, semana passada, o Gilmar Mendes, que é o relator dessa ADC, disse que agora acabou isso aí. Então agora vale fechou. o que... Vale. Claro que foi uma decisão liminar, ainda vai para o plenário do STF, mas foram suspensas todas as liminares, que eram 210 liminares aguardando essa decisão. 210 liminares? Você imagina, 320 escolas médicas aproximadamente, mas... liberava a criação de novas escolas. Poderia ampliar em 30% o número de... Sim. Deixa eu pedir licença aqui que eu tenho que fazer um anúncio adiamento da Voz do Brasil, a gente volta já já.